Bom, vou falar sobre um tema, como vocês viram na apresentação. Sou empreendedor aí como a maioria de vocês. Acho que empreendedorismo não é você ter um CNPJ, não é você ser dono de um negócio, é você ter um estado de espírito de resolver problemas, de criar solução, de ver oportunidade muitas vezes no caos e ter a capacidade e maturidade de criar o próprio caos para sair da zona de conforto. Tem uma frase que eu gosto muito de falar de um sócio, que ele fala que não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. Eu comecei vendendo cartão de visita, assim que eu entrei na faculdade, era uma forma de eu ter uma renda extra, e logo depois eu comecei no mundo físico e eu acompanhei exatamente essa mudança toda do mundo digital, essa entrada desse universo de startups, das empresas que antigamente demoravam 20, 30 anos para construir marca, para crescer, de repente em 1 ano, em 6 meses, já eram conhecidas em todo o Brasil. Eu vivi exatamente esse período e foi aí que eu saí de vendedor de cartão de visita a vendedor de loja virtual. Fundei a X-Tech E-Commerce, a gente, sem investimento, em 3 anos, construiu 45 mil e-commerce, transacionamos 500 milhões de reais, entramos na Vetex, fomos adquiridos pela Vetex, hoje com mais de 15 bilhões em transações por ano, e o maior poder, eu acho, o maior ganho dessa transação foi eu passar a ter acesso a entender essa mudança no consumidor. Porque se os negócios estavam sendo criados e começavam a não mais querer ter um site, sim um e-commerce, que seja de serviço, de produto, não importava, a mudança estava no consumo. A mudança estava na forma da gente consumir os produtos. Enquanto muita gente quer montar um negócio e pensa nesse negócio, em ser um negócio totalmente online, ou omnichannel, como a gente ouve falar, na verdade o consumidor ele tinha mudado. E é isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês, eu quero tentar mostrar algumas provocações. E aí, a primeira delas, a primeira reflexão que eu queria falar é exatamente essa, né? É a mobilidade sem sair do lugar. O como hoje, quando a gente não viaja no feriado para onde estão os nossos amigos, a gente está lá no Instagram, parecendo que a gente está vivendo aquele momento, sabendo tudo que está acontecendo, muitas vezes até mais do que se a gente estivesse lá, porque a gente consegue olhar todo mundo ao mesmo tempo. Rock in Rio, alguns dias eu via os meus amigos indo e eu não pude ir, e eu tinha a mesma sensação de estar conseguindo viver um pouco daquilo. Então, não é só o poder da compra online, mas o poder de viver experiências, muitas vezes sem sair do lugar. E tudo isso começou com a internet. A internet proporcionou essa mudança. Só que antigamente não era uma mobilidade 100% como é hoje. Antigamente, o que a gente tinha que fazer para poder ver um vídeo, para poder entrar num blog? A gente muitas vezes tinha que sair da sala, ir no quartinho do computador, ou ir no lugar da casa onde ficava o computador, sentar ali na cadeira e ficar mexendo no computador, navegando nos blogs de turismo, tentando ficar nos chats e nas redes sociais, na época o Orkut, né, o falecido Orkut, e a gente ficava lá, acompanhando a vida dos outros, conseguindo viver um pouco pela vida dos outros, vendo vídeo, e ali começava um pouco essa disrupção na questão de mobilidade. Depois veio o smartphone, veio o celular. O celular mudou totalmente o jogo, porque a internet ela estava ali embarcada no celular. A gente simplesmente estava no cinema vendo o Instagram, o que estava acontecendo, respondendo um e-mail. A gente estava em casa navegando no shopping e aí a mudança foi completa. A gente parou de comprar as coisas por impulso e começou a ver depoimentos, a ver informações, a ver comparativos. Isso mudou completamente a forma, o funil de compra, de decisão de compra, a jornada de um consumidor começou a ser totalmente transformada e não adiantava mais você ter o melhor ponto do shopping. Você tinha que ter conteúdo do teu produto, você tinha que ter informação, você tinha que ter comparativo, você tinha que dar informação ao seu usuário, ao seu cliente, para você poder estar no jogo. E aí eu trago uma reflexão sobre o banco digital. Será que em algum momento a gente imaginou os bancos que a gente mais gosta não ter uma agência? Eu me lembro que assim que eu fiz 18 anos, eu abri uma conta no banco, uma poupança, e, cara, era o banco do lado da minha casa. Tinha que ser o banco do lado da minha casa, perto da minha casa. Hoje em dia, a gente muitas vezes nem sabe aonde fica a filial do banco que a gente mais utiliza e que a gente confia em deixar o nosso dinheiro. Então, o valor de tempo,
O valor de lugar mudou completamente. A gente pode estar aqui, mas vocês podem estar no celular olhando o stories de vocês se o assunto não for relevante e eu não conseguir ter a atenção de vocês necessária. Que é o que acontece com a televisão. A televisão ela tem audiência, mas ela não tem mais a nossa atenção. Ela distribui conteúdo, mas a gente está ali sentado, navegando no celular, vendo o e-mail e praticamente ouvindo o que ela está transmitindo para a gente. A rádio, por exemplo, já não. Quando a gente está ouvindo uma rádio, a gente está realmente prestando atenção, porque a gente está sempre fazendo alguma coisa quando a gente está ouvindo, que muitas das vezes não é mexendo no telefone. E para pensar o como é muito louco isso, né? Hoje em dia, se a gente quiser comprar no shopping mais luxuoso da China, a gente navega por ele, simplesmente, sem sair de casa. Você pode estar numa comunidade no Rio de Janeiro, que você vai conseguir comprar no shopping mais luxuoso da China. Então, foi uma disrupção para a gente hoje. O que é mobilidade? Será que a gente precisa estar presencialmente para conseguir fazer algo, para conseguir conhecer algo, estar em algum lugar? E quando a gente analisa isso a fundo, a gente vê o quanto a gente está caminhando para uma era intangível. O que a gente dá mais valor hoje são coisas intangíveis. Quando a gente começa a olhar as empresas mais valiosas do mundo, no top 10, a gente já vê a maioria delas sem produto, sem serviço. A maioria dessas empresas, elas constroem ecossistema, elas criam marca, constroem comunidade. Mas quem acaba entregando o que elas vendem são outras pessoas, são outras empresas. Antigamente, ter sucesso era você chegar na tua festa de final de ano, falar com a sua família, e você falar que estava com 100 funcionários, com 10 lojas físicas, com R$1 milhão em estoque. E aí as pessoas falavam, nossa, você está com muito sucesso, você está crescendo, você está prosperando. Quando você olha hoje, o que é ter sucesso? É você vender direto da fábrica, vender de outro país, vender da China. É você ter menos pessoas trabalhando para você. A gente reconhece mais as empresas e os gestores que têm menos pessoas trabalhando, que são mais eficientes, que usam a tecnologia. É mais poderoso hoje você criar audiência, que você não consegue tocar nessa audiência. Diferente de 1 milhão de estoque, você ter 1 milhão de seguidores no Instagram. Você ter 1 milhão de listas de e-mail, você ter 1 milhão de pessoas interessadas no seu conteúdo, que te dão realmente atenção. É a grande briga do shopping hoje. O shopping, ele por muito tempo, era o lugar onde a gente precisava estar para encontrar as coisas, para conhecer as coisas. Mas o cliente nunca foi do shopping, o cliente sempre foi da marca, sempre foi da loja. E é exatamente essa briga que a gente está vendo hoje, porque o maior valor que a gente tem hoje é na audiência, é na autoridade, é na reputação, é no nível de atenção que a nossa marca, o nosso negócio consegue ter do nosso usuário, do nosso cliente. Esse cliente é um cara que é omniconsumidor. Nós nos tornamos omniconsumidor. Não são os nossos negócios que precisam nascer multicanal. Nós nos tornamos multiconsumidores. A gente que quer estar em casa, vendo a novela, vê uma joia, vê uma camisa, vê uma roupa, vê um móvel, na mesma hora a gente entra e compra. Na mesma hora a gente entra para saber mais informação. E quando a gente fala sobre isso, quantas vezes a gente está no shopping, a gente encontra o que a gente quer, mas a gente pesquisa no telefone, e às vezes compra online, quer dizer, você está presente num lugar, tomando ação em outro lugar. E as gerações, que muitas pessoas falam para mim, não, Fredo, mas isso aí é uma geração muito específica. Quem realmente faz dessa forma é a pessoa de 25 a 35 anos que compra pela internet e usa a internet. E na verdade não é. Há 2 anos atrás eu me lembro de ir na casa dos meus pais para jantar, e eu lembro muito bem que meu pai me chamava de alienado por ficar no telefone. A minha mãe pedia o tempo inteiro para eu sair do telefone. Hoje em dia, quando eu vou na casa dos meus pais, que têm seus 60 e poucos anos, ambos estão no telefone. A minha mãe não sai do Instagram. Né? Instagram de mãe é uma coisa de louca. Ela segue tuas ex-namoradas e a família. E ela narra tudo que ela vê no Instagram. Outro dia ela escreveu na minha foto, curti. Eu falei, mãe, o que houve? Ela, não, eu curti a foto. Eu falei, não, mãe, é só dar 2 toquezinhos na tela. O meu pai, que me chamava de alienado, tinha um telefone, né? Um smartphone até algum tempo atrás, agora fica lá no WhatsApp passando corrente o dia inteiro para mim durante o jantar.
né, com aquela fonte tamanho 10 que você está vendo o que ele está fazendo do outro lado da mesa. O meu sobrinho de 5 anos, a gente só consegue manter ele quieto, dando um telefone ou um tablet para ele. E não basta só dar o telefone e o tablet, porque se você não der um cartão, ele não passa de fase no jogo. Quem tem sobrinho sabe como é que é, né? Outro dia minha secretária chegou e falou assim, Alfredo, tem $300 aqui do Google Pay. Falei, mas o que é isso? Ela, não sei, vê com o teu sobrinho, porque ele usa teu telefone. Eu cheguei para ele e falei, o que houve? Você comprou alguma coisa no meu cartão no jogo? Ele olhou para mim e falou, eu zerei o jogo. E eu falei, porra, $300 tu zerou minha conta, né? A minha avó, que tem seus 95 anos, hoje em dia faz quase tudo pelo telefone. Outro dia meu primo até tirou do WhatsApp o texto e botou sticker. E aí eu estava vendo minha avó no grupo da família se comunicando por sticker. E ela botou, expectativas foram criadas. Falei, pronto, agora a gente está vivendo uma nova era. Então não tem mais idade para a tecnologia influenciar, não tem mais idade para a tecnologia ser um meio para alguma coisa, para a tecnologia resolver algo. E as empresas estão usando da tecnologia para criar comunidades, para construir tribos, porque nós, seres humanos, temos esse comportamento. Quando a gente começa a estudar o ser humano, a gente começa a perceber que a gente procura andar com pessoas igual a gente, com pessoas parecidas, da mesma classe social, dos mesmos gostos, com as mesmas habilidades. Então as empresas perceberam isso, e as empresas que estão construindo hoje, fazendo diferente, elas não vendem mais produto ou serviço, porque produto e serviço hoje em quase todos os mercados são commodity. Elas estão construindo marca, construindo atenção e criando comunidade, porque é através do relacionamento que se aumenta as vendas. E não através de você ter a melhor oferta, porque a melhor oferta, cada dia que passa, fica mais curto, fica mais rápido. Então nessa luta, nessa guerra da audiência versus atenção, é que se criou um novo procedimento, um novo protocolo, que permite a gente criar uma marca no interior do Rio de Janeiro e ser uma das maiores empresas dos Estados Unidos. A gente pode ter uma marca, como eu criei a X-Tech da Tijuca, e a gente conseguiu ser uma das 5 maiores plataformas do Brasil. A internet, ela quebrou barreiras, ela quebrou aquela relação de tempo, espaço, que a gente sempre teve. E ela permitiu a gente ter mobilidade para mudar o nosso negócio, para mudar a nossa direção, para mudar o foco da nossa vida. Foco que é uma das habilidades que eu considero mais importante hoje no ser humano. E quando a gente fala em mobilidade, quando a gente está fazendo uma viagem, se a gente não tiver um foco de por onde a gente começa e onde a gente vai chegar, a gente acaba levando 10 horas em uma viagem que poderia ser em 2. Então, na vida profissional, na nossa vida, que eu acredito ser uma coisa muito única, é meio que híbrido isso. Eu ainda vejo muita gente falando de separar a vida profissional da vida pessoal, mas eu vejo como uma coisa só, e a gente tem que trabalhar para criar sinergia entre essas duas coisas. A gente tem muito esse poder. E o novo comportamento de compra é esse, é a gente cada vez mais usando a internet, é a gente cada vez mais vivendo experiências em outros lugares. No dia do Rock in Rio, eu percebi uma coisa que eu fiquei muito impressionado. Eu percebi que naquele momento tinha mais celular ligado fazendo live do Rock in Rio do que a audiência de TV. Consequentemente, tinham mais pessoas vivendo aquele momento através de celulares dos outros do que através da televisão. Então, isso é muito disruptivo, isso muda demais. E eu percebi, estudando o novo comportamento do consumidor, que tem 4 coisas que a gente não abre mão de comprar as coisas, de consumir: amor, tempo, medo e dinheiro. Tudo que a gente é apaixonado, a gente compra sem pensar. Tudo que gera ganho para a gente, que a gente está sentindo que está ganhando alguma coisa, a gente compra sem pensar. Tudo aquilo que combate o nosso medo, que vai acabar, que vai gerar mais saúde, a gente compra sem pensar. E tudo aquilo que a gente compra, que pode gerar 1 minuto a mais, 2 minutos a mais, que a gente pode fazer as coisas mais rápido, a gente também compra muito menos consultando a internet, muito mais rápido, muito mais por impulso. Agora, aqueles produtos que a gente comprou por impulso durante a vida inteira, a gente vai no Reclame Aqui, a gente vai ver comentário, a gente joga no grupo do WhatsApp antes de comprar e pergunta para um amigo. Então, a gente precisa construir uma empresa que crie relacionamento com o cliente e que a gente entenda que hoje não importa onde é o teu escritório, não importa onde é a tua empresa, não importa o produto ou serviço que você vende.
a audiência e a capacidade de você conseguir construir amor, de você conseguir criar um negócio ganha-ganha, de você combater alguma coisa que aquela pessoa tem medo, que é um problema. Então, o foco do negócio hoje é o cliente, é resolver algum problema do cliente. Você vai conseguir construir um negócio exponencial e não vai interessar onde você está, mas sim para onde você está construindo, para onde você está indo. E a nossa geração foi abençoada com esse poder, com esse recurso chamado mobilidade. Eu queria dizer, para finalizar hoje com vocês, que é um prazer imenso estar aqui, agradecer ao Uniswan pelo convite e dizer como última mensagem que, na minha visão, a gente não está tendo o mundo sendo mudado através da tecnologia, mas a gente está vivendo a tecnologia mudando o mundo. Então a tecnologia ela não é o fim, a tecnologia ela não é a sua concorrente, a tecnologia é um meio para a gente fazer as coisas de forma diferente. Então, o que eu peço para vocês saírem daqui pensando, refletindo e talvez fazendo, é a gente valorizar a experiência, valorizar o momento, sem importar se a gente está junto com a pessoa, se a gente está junto com o nosso pai, se a gente está junto com a nossa mãe, mas uma ligação através de live, um contato, um WhatsApp, tem um valor hoje, quase como dar um abraço, e a gente só tem que se fazer presente, usando a tecnologia e fazendo a mobilidade se encurtar cada vez mais. Muito obrigado. Duzentos anos, 2 séculos, 9 gerações, é muito tempo, não é? Segundo o Fórum Econômico Mundial, é o tempo que temos que esperar para alcançar a igualdade de gênero se continuamos a esse ritmo. Minha pergunta é, podemos esperar esse tempo? O planeta vai aguentar todo esse tempo? Não vou falar aqui de mobilidade humana em termos de mobilidade física. Vou falar de mobilidade social, vou falar de desigualdade, vou falar de mobilidade social, vou falar de transformação, vou falar de liberdade, vou falar de igualdade de gênero. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a Uniswan pelo convite. A Uniswan é um lugar especial para mim, porque foi uma das primeiras reuniões que fiz quando cheguei ao Rio de Janeiro para ser cônsul-geral do Canadá aqui no Rio de Janeiro. Portanto, é a minha primeira vez em Bangu. Sempre ouvi falar de Bangu como o lugar mais quente do estado do Rio de Janeiro. E agora que estou em frente de vocês, fazendo a minha primeira fala de TEDx, estou sentindo esse calor. Então, não sei se vocês conhecem o meu chefe, que é o primeiro-ministro do Canadá. Ele é feminista. Quando chegou ao poder em 2015, ele nomeou um gabinete da metade de mulheres e a metade de homens. Também nomeou muitas mulheres em posições de influência no Canadá e recomendou a nomeação da governadora-geral do Canadá, que é engenheira, astronauta e fala não sei quantos idiomas. Também lançamos uma política externa feminista, porque sabemos que as sociedades mais igualitárias são mais prósperas e mais seguras. Então, como chefe de uma missão diplomática canadense, é o meu trabalho de promover os valores canadenses de proteção e promoção dos direitos humanos, respeito da diversidade e da inclusão e a igualdade de gênero. Então, faz quase 3 anos que estou aqui promovendo esses valores e apoiando iniciativas para aumentar a participação das mulheres em todos os setores da sociedade.
o setor político, econômico, nas forças armadas, no setor audiovisual, nas carreiras STEM, que são as carreiras de ciências, tecnologia, engenharia, matemática. Mas virou uma paixão. Acredito profundamente nos benefícios da igualdade de gênero. Além de ser diplomata, sou também engenheira. Meus pais sempre me apoiaram nos meus estudos e me diziam: você pode fazer o que quer na sua vida. Infelizmente, tem 130 milhões de meninas que estão fora da escola. E se forem, tem 50% menos chance de terminar a escola secundária que seus colegas do sexo masculino. Talvez elas tenham sonhos de ser engenheiras, médicas, psicólogas, empreendedoras, mas nunca vão poder alcançar os seus sonhos. É uma perda para ela, mas uma perda para a sociedade inteira. Não sei se vocês conhecem o estudo do McKinsey que se chama O Poder da Paridade. Segundo esse estudo, se as mulheres pudessem ter um papel idêntico ao dos homens no mercado de trabalho, poderíamos adicionar 28 trilhões de dólares no PIB global. Poderíamos aumentar o PIB global por 26%. Isso é equivalente às economias dos Estados Unidos e da China juntas, que são as duas maiores economias do mundo. Então, a questão da igualdade de gênero não é só uma questão moral e social, é uma questão econômica crítica. Se as mulheres não pudessem alcançar seu potencial econômico máximo, a economia global sofrerá. Tem várias empresas que conhecem o poder da diversidade que estão trabalhando sobre esse tema, porque tem vários estudos que provam a relação entre a presença de mulher na liderança de empresas e retornos financeiros. Quanto mais diversidade, mais mulheres têm na liderança de empresa, mais essas empresas têm chances de ter retornos financeiros acima da média da sua indústria nacional. Empresas mais diversas são empresas mais inovadoras e mais criativas. E isso faz sentido quando você pensar bem. Se você tem um grupo homogêneo tomando uma decisão, um grupo do mesmo gênero, da mesma preferência sexual, a mesma religião, que estudaram o mesmo tipo de escolas, que vêm dos mesmos bairros, quando eles vão chegar a uma decisão, não vai ser de tão boa qualidade que se fosse um grupo diversificado com olhares diferentes. Então, vimos os benefícios de ter mulheres para a economia, para as empresas, mas tem vários benefícios também na política. Então, a semana passada tivemos eleições no Canadá e elegemos 29% de mulheres no parlamento. Estamos longe da paridade dos 50%, mas estamos no caminho certo, porque em 2015 só tínhamos 26%. E o grau em que as mulheres estão envolvidas na política está correlacionado com sociedades menos corruptas, com uma renda nacional mais alta e com também menos probabilidade de conflito armado. E como nas empresas que têm uma liderança diversificada, é a mesma coisa no parlamento, onde as mulheres vão talvez prestar atenção a coisas diferentes. E observamos que as mulheres, por exemplo, vão prestar mais atenção a questões sociais, como a educação e saúde. No começo da minha fala, perguntei para vocês se o planeta podia aguentar 200 mais anos de desigualdade. Por quê? Estava me referindo às mudanças climáticas, que é o problema mais complexo que estamos enfrentando nesse momento. As mudanças climáticas têm um impacto diferente em homens
e em mulheres. Muitas vezes são as mulheres que são responsáveis pela produção de alimentos, para a coleta da água, para o fornecimento de combustíveis para o aquecimento e para cozinhar. Mas com as mudanças climáticas, todas essas tarefas se estão voltando mais e mais difíceis. Eventos climáticos extremos, como inundações e secas, têm um impacto maior sobre os mais pobres e os mais vulneráveis. Infelizmente, 70% dos mais pobres no mundo são do sexo feminino. As mulheres têm um papel único para a mitigação e a adaptação para as mudanças climáticas. Eles têm um bom conhecimento, uma compreensão de que precisamos fazer para nos adaptar para as mudanças climáticas e buscar soluções práticas. Infelizmente, as mulheres são ainda um recurso amplamente inexplorado. Direitos restritos à terra, falta de acesso a recursos financeiros, a treinamento, a tecnologia e falta de acesso às esferas de tomada de decisão fazem que elas muitas vezes não podem ter um papel pleno no enfrentamento das mudanças climáticas. Então, vimos como as mulheres têm, a presença de mulheres pode ajudar para a economia e a política e também as mudanças climáticas. Agora, quero falar de um impacto quando tem muita desigualdade numa sociedade. Quero falar de violência contra as mulheres. Se estima que 35% das mulheres no mundo tenham sofrido a violência física ou sexual. Isso quer dizer que uma de cada 3 mulheres será estuprada, espancada ou abusada ao longo da sua vida. Estamos falando de uma de cada 3 mulheres. Então, por isso... um momento. Desculpe, me emociono um pouquinho sobre esse tema. Então, são mulheres que estão ao redor de vocês. São suas irmãs, suas tias, suas avós, suas colegas de universidade, suas colegas de trabalho. E a violência contra a mulher não acontece por acaso. Enquanto mais desigualdade tem uma sociedade, mais altos são os níveis de violência contra a mulher. E o contrário é também verdadeiro. Sociedades mais igualitárias são mais seguras para todos. Os dados não deixam dúvidas. Um dos melhores indicadores de estabilidade e prosperidade de um país é quão bem tratamos as mulheres. Não quero criticar o Brasil, amo o Brasil. Me sinto muito bem aqui e por isso que quero compartilhar essa informação com vocês. As cifras no Brasil da violência contra a mulher são alarmantes. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida no Brasil de forma física, psicológica ou sexual. Cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil por causa da violência contra a mulher. E as cifras não estão melhorando. Em 2018, os crimes de ódio contra a mulher aumentaram por 12%. Assisti faz 2 semanas ao lançamento de um mapa do ódio e ouvi falar de uma estatística que me espantou. Em 2018, mais de 300 mil mulheres pediram proteção à justiça. São 300 mil mulheres que tinham medo por sua vida. A violência contra a mulher é uma pandemia global que afeta todos os países, todas as classes sociais. Por isso que se lançou uma campanha internacional que se chama os 16 Dias de Ativismo contra a Violência contra a Mulher.
Começa no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, e termina no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. É um período que podemos usar para refletir e para ver o que podemos fazer sobre esse tema. E se você olhar perto de você, podemos ver as raízes da violência contra a mulher. Em piadas sexistas que rebaixam as mulheres, na linguagem que usamos, nas mensagens midiáticas que objetificam as mulheres e glorificam a masculinidade tóxica, e também nas normas rígidas de gênero que impomos em crianças pequenas. Mas tem 5 ações que você pode tomar para ser aliado a esse enfrentamento da violência contra a mulher. Primeiro, ouça. Esteja aberto para aprender com as experiências dos outros. 2, acredite. Apoie sobreviventes e pessoas afetadas pela violência. Fale. Adicione sua voz para denunciar a violência. Intervenha. Encontre uma maneira segura de ajudar quando você vir atos de violência baseada em gênero e haja. Doe seu tempo às organizações que lutam contra a violência e seja a mudança que você deseja ver. Quero deixar vocês com 3 números. 228 e 5. 200 são 200 anos de desigualdade. Não queremos esperar tanto tempo. 28 trilhões é o que estamos perdendo porque não temos igualdade de gênero. E 5 são as maneiras em que você pode ajudar no enfrentamento da violência contra a mulher. Todos nós temos um papel para aumentar a igualdade de gênero e reduzir a violência contra a mulher. Convido todos vocês a fazer parte dessa transformação para que tenhamos um mundo melhor. Obrigada pela sua atenção. O que te move? O que te inquieta? Te tira o sono? Te convoca para a vida? O que instala a urgência da ação em você? Eu descobri o que me move no dia em que tudo parou. Minha filha Alice, que havia nascido prematura e estava internada há mais ou menos um mês em uma UTI neonatal, teve uma parada cardiorrespiratória que durou 26 minutos. Naquele momento, tudo parou. Tudo suspenso. Só uma urgência gritava dentro de mim. A urgência da vida. Aquela parada se tornou um diagnóstico de paralisia. Paralisia cerebral. Os médicos nos diziam de muitas impossibilidades. Não falar, não sentar, não andar. Alice não teria uma vida independente. E para cada anúncio do que não aconteceria, nos diziam da necessidade de buscarmos recursos. Devíamos oferecer medicamentos, terapias, tratamentos, tudo que desse ao seu cérebro a oportunidade de se reconfigurar naquilo que é conhecido como plasticidade cerebral. Foi isso que fizemos. O primeiro ano da Alice foi uma corrida insana em torno de tratamentos. Pesquisávamos todas as notícias em busca de qualquer possibilidade que pudesse curá-la ou melhorar a sua condição, enquanto ela cumpria uma agenda pesada de terapias. Muitas vezes ela fazia sessões dormindo, porque ainda era um bebê e tomava fortes medicações para convulsão.
Bom, aqui é aquele momento em que se espera que eu diga que todo esse esforço valeu a pena e que a Alice hoje é uma criança linda, tagarela, com 6 anos, que corre para todo lado. Porque é isso o que se espera de uma pessoa com deficiência, que ela supere a sua condição. Mas a nossa realidade é outra. E o que eu acredito que tem que ser superado, também. A Alice continua sem sentar, sem falar, sem andar, sem fazer nenhuma atividade com autonomia. Eu também não sei se um dia ela fará essas coisas. Isso deixou de ser importante. Diz pouco sobre ela. Minha filha é sim uma criança linda e também valente, corajosa, bem-humorada, que tem amigos, que adora ouvir música e que até rebola na cadeira de rodas. É uma criança. Como que a Gretchen faz? Faz pra mamãe ver a Gretchen. Como que a Gretchen faz? Mas toda essa alegria e essa possibilidade de ser quem ela é também foi uma conquista. O que tem que ser superado não está na Alice, não está na deficiência. O que tem que ser superado não está em nenhuma característica do nosso corpo. A deficiência é parte da experiência humana. Não tem que ser eliminada. E também não pressupõe sofrimento. O que tem que ser superado está nas nossas relações com o outro, com o mundo. O que tem que ser consertado são os lugares sem acessibilidade, as tecnologias que não estão a serviço de todas as pessoas, o currículo escolar que não valoriza o que cada aluno é. As coisas é que deveriam se ajustar às pessoas, não o contrário. Passar a vida acreditando que para ser feliz, para ter respeito, é preciso andar, falar, ter o corpo dentro de uma determinada norma, é uma violência. Violência. Não há outro nome para isso. Gente não tem padrão. Gente é única, singular, inexata, inacabada. Gente, é uma delícia, porque é justamente assim, mistério e descoberta. Nossa urgência no mundo deveria ser criar condições para que todos possamos ser quem somos, autênticos. O problema é que muitas vezes somos pressionados por manada a seguir padrões. Padrões que nos fazem sangrar. É preciso dedicar tempo às reflexões necessárias. Que padrões são esses? A quem eles servem? Em que medida o que querem enquadrar, ajustar, altera quem eu sou? Há inúmeras nuances entre buscar recursos que contribuam para a qualidade de vida e tentar se encontrar em um padrão para ser feliz, para ter acesso a oportunidades, em última instância, para ter direito à vida. Compreender isso é conhecer as engrenagens que nos oprimem. O direito de ser diferente é uma conquista diária. É preciso desafiar esses padrões que insistem em nos reduzir, que maltratam, que sufocam a vida, que fazem com que só uma meia dúzia de pessoas lucre com isso. A experiência humana é sobre pertencer, não sobre caber. E antes que se possa pertencer ao mundo, é preciso que se possa pertencer ao próprio corpo. Através dele, celebrar as diferenças, experimentar outros caminhos de alteridade, de respeito, de criatividade, de afeto, de paz.
quando as diferenças que nos distinguem, que nos fazem únicos, resultam em desvantagem, há sim um adoecimento a ser curado. O da nossa consciência, o da cultura e do sistema em que estamos inseridos. É preciso curar o preconceito. É o preconceito que limita, que afasta, que julga, que fere, que silencia, que mata. O preconceito é feito água parada, inerte, ocioso, lugar propício ao indesejável e ferramenta indispensável para a perpetuação de injustiça. O preconceito nos autoriza a hierarquizar as vidas. Essa está dentro dos padrões. Essa precisa ser consertada. Essa é descartável. Foi ele, o preconceito, que me levou pelos primeiros caminhos em torno da minha filha Alice. E é interessante porque o preconceito é um sentimento tão ardiloso, tão persistente, que não se incomodou de andar de mãos dadas com aquilo que é o meu maior amor. Muitas vezes eu achei que estava demonstrando afeto, mas estava resvalando preconceito. Ou capacitismo, que é o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Perdão. Foram esses os caminhos que eu percorri nos primeiros momentos da minha filha Alice. O que move a vida é a diversidade. É ela que nos coloca em movimento, que interdita o caminho do óbvio e que nos atira às descobertas. É ela que nos apresenta novas perspectivas, diferentes maneiras de ser e estar no mundo. Ora, nós somos gregários, nós precisamos do outro para evoluir. Precisamos de cada um. Para nossa sorte, a diversidade é a matriz da nossa existência. Na natureza, produz inúmeros ajustes entre plantas, animais, planetas, universos. Na humanidade, abre espaço para infinitos arranjos de existir e de experimentar felicidade. Compreender isso é afastar a ideia do ser humano como uma categoria, uma coisa, e entendê-lo como um ato contínuo, uma ponte. Passei a pensar grande e fiz da escrita uma aliada importante nesse processo de assumir a urgência e a responsabilidade de participar do mundo. Foi assim que nasceu o Diário da Mãe da Alice. Para mim, ainda não inventaram armas mais poderosas do que as palavras. E é por isso que eu escrevo. Palavra que principia a ação. Escrevo. Escrevo. E vivo. Faço do encontro com cada pessoa uma oportunidade de ventilar outro mundo possível. Pode ser com uma pessoa, com dezenas, com centenas delas, não importa. Fazer a inclusão acontecer é muito mais do que garantir elevadores, rampas, braille, libras. Cada um desses recursos partiu de uma intenção. E aí é preciso perguntar: o que move um prefeito a construir um parquinho acessível em sua cidade? O que move um arquiteto a projetar um espaço em que todos tenham lugar? O que move um motorista de ônibus a facilitar
o embarque e o desembarque de todos os passageiros. O que faz com que um cidadão queira conviver com outro. De outro modo, o que faz com que a falta de acessibilidade ainda seja algo tão aceitável e uma cadeira de rodas produza tanto estranhamento. Fazer a inclusão acontecer é rever conceitos, educar consciência, transformar atitudes. É muito mais do que fazer o que é certo e garantir direitos. É ressoar a diversidade humana como a nossa maior riqueza e a inclusão como uma necessidade comum de todos nós. Sempre. Deixemos que a diversidade seja a nossa professora. Não podemos privar as pessoas de uma convivência inclusiva e acolhedora da experiência humana. É nisso que eu acredito. O que move a vida é a diversidade. O que nos tira do lugar comum, o que nos apresenta possibilidades. O mundo não é um lugar só de uma minoria branca, heterossexual, masculina, sem deficiência. Há muito, muito, muito mais que nos escapa. Nós somos mais de 7 milhões de pessoas no mundo e não há ninguém igual a ninguém. Deixemos que a diversidade oxigene as nossas afirmativas. Apresente novas perspectivas. Concilie com o que há de melhor em nós. Que ela seja como chuva fina na água parada do preconceito. A gente vai se permitindo acessar a história do outro, o jeito de ser, aquilo que parece esquisito. E com isso, vai ampliando o repertório para entender o outro e a si mesmo. É que a vida é feito rio, fluidez e atrevimento. E tentar conter o rio, pura estrutura de paradigmas e preconceitos, é conter uma energia colossal de possibilidades que nos atravessam por todos os lados, por todos os poros, todos os dias. O convite é para abrir o peito, deixar arejar, para que a humanidade tenha espaço aqui dentro, pelo afeto, e lá fora, pela sua atitude. Esteja atento e disposto a esse movimento. Faça esse movimento. Seja esse movimento. Muito obrigada. Olá! Boa tarde, gente. Uniswan, muito obrigada. Queria começar perguntando para vocês por que o sucesso da gestão feminina ainda é tratado como fenômeno? Por que quando a gente tem uma mulher no lugar de protagonismo de gestão, ela ainda é tratada como extraordinária? E por que quando essa mulher ocupa esse lugar, seja na sua própria empresa, no seu negócio que ela empreendeu ou numa empresa da qual ela é funcionária, ela é geralmente a única. Única não faz voz. Por que isso ainda acontece, mesmo depois de tanto a gente falar e batalhar pelo empoderamento feminino? Bom, eu queria dizer para vocês que, além de atriz e autora, vocês já devem ter visto alguma coisa que eu fiz ao longo dos meus 25 anos de carreira.
Eu também sou gestora da minha própria caminhada, dona das minhas escolhas e também, recentemente, me tornei empreendedora social. Como isso aconteceu? Eu tive um convite de uma grande revista feminina para escrever uma coluna, a qual eu dei o nome de Dona de Si. Por quê? Porque eu queria dividir com as leitoras, se eu tivesse, todas as minhas dores como empreendedora de mim mesma. Estava aqui, entalado, engasgado. E eu comecei a escrever sobre tudo isso que eu estou falando para vocês. Protagonismo, ser a única. Sempre como escritora, eu era a única das equipes. E aí, para minha surpresa, eu estava sendo lida. E eu estava sendo lida por muita gente. E eu botava meu e-mail e começaram a se comunicar comigo. E começaram a contar para mim também das suas dores, que eram as mesmas. Bom, a grande dor feminina no mundo do empreendedorismo é a quebra do fluxo de negócios. Sabe por quê? Eu fui atrás das estatísticas. Então. Desculpe. Mas a taxa de empreendedorismo inicial das mulheres no Brasil hoje é de 53% e dos homens 49%. Então, nós temos muita coragem para começar. Essa estatística é um grande espelho. Agora, quando eu fui atrás desse espelho dos números, eu descobri que na taxa de empreendedorismo estabelecido, que são as empresas que têm mais de 3 anos de funcionamento, 58% são homens, os gestores, e 42% são mulheres. E isso realmente bateu com tudo que eu estava recebendo das minhas leitoras, com a estatística. Comecei a pesquisar as causas disso acontecer, com as minhas leitoras também. Primeira causa, conhecimento? Não, já que 27% das mulheres, 27% de toda a formação superior no Brasil é de homens e 34% é de mulheres. Lucratividade? Também não. Porque negócios com gestão feminina estavam lucrando de 5% a 20% a mais, segundo a OIT. Bom, então, tinha alguma razão que eu não encontrava nas pesquisas, mas que eu queria encontrar no tete-a-tete com as minhas leitoras. E foi isso que aconteceu. A razão maior para essa quebra de fluxo de negócios femininos não é a falta de apoio familiar. É a falta de apoio do mercado. Adoro esse tss. É isso mesmo. O que acontece? Nós já não estamos inseridas na sociedade, empoderadas. O que acontece com essa falta de apoio? Como ela se revela? Bom, primeiro, opressão diária. Opressão é um olhar, opressão é o abraço. Sabe aquele abraço que passa a mão nas nossas costas assim? Isso é uma opressão. E isso vem da cultura machista. O cara que está fazendo, às vezes, ele nem está ligado nisso. Ou aquele abraço que pega bem na cintura da mulher que está indo para fechar um negócio. Você já começa a reunião acabada. Você demora 10 minutos só para se reconectar com o seu poder. Não é assim? Bom, a falta de financiamento do viés inconsciente misógino, que é quando duvidam da capacidade da entrega de uma mulher. E isso é inconsciente. Eu não estou aqui apontando o dedo para os homens. Eu estou aqui colocando uma questão cultural, que a gente precisa ficar atenta. Bom, o que isso acaba gerando nas mulheres? Isso gera descrença em si mesma, isso gera esgotamento das suas forças, porque a gente só lida com as nossas forças e acaba quebrando. Gera também uma falta de conforto no lugar do sucesso, uma submissão, mesmo quando a gente é chefe, às vezes a gente tem que se tomar de uma outra personalidade para poder ser ouvida. E uma falta de referência feminina em lugares de poder, porque, como eu comecei, nós somos sempre únicas, extraordinárias, fenomenais. Não é normal a mulher nesse lugar. Bom, essa consequência é terrível e ela, na verdade, vem mostrar para a gente que está acontecendo um problema grave dentro do empoderamento feminino e que nós, mulheres, precisamos resolver. E, para resolver, a gente precisa estar consciente dele. O problema é a nossa sobrecarga. O problema da falta de apoio é que a gente precisa fazer tudo. O problema disso é a síndrome do eu aguento. É que ser guerreira
virou elogio. E não é. Ser guerreira faz a gente cansar da nossa própria força. E nós estamos quebrando. E isso está gerando uma solidão nas gestoras femininas no Brasil. Como é que eu poderia comunicar esse protagonismo instável para as minhas leitoras? Como eu conseguiria abordar esse assunto sem ser crítica com mulheres formadas, sem ser arrogante com mulheres que estão batalhando diariamente, assim como eu? Então, dentro da minha pesquisa, eu juntei uma pesquisa com as minhas leitoras, um enneagrama do Sebrae, e a minha expertise com dramaturgia, e construí 5 personagens femininas, gestoras, que mais aparecem para a gente como sofrendo da sobrecarga. A primeira delas é a gestora cansada. A gestora cansada, realmente, ela esquece de si. Vocês estão rindo baixo, né? Isso eu estou amando, vocês estão rindo baixo. A grande força da gestora cansada é que ela é muito responsável. Então, coitada, ela diz sim para as coisas, para os outros, diz não para ela mesma, claro, e ela nunca controla o seu tempo. E o que eu comecei a desenvolver para as minhas leitoras? Como é que a gente pode deixar de ser uma gestora cansada e exausta e ser uma gestora dona de si? O que é ser dona de si? Uma dona de si não carrega o mundo nas costas. Uma dona de si está inteira nela mesma. Uma dona de si é tão generosa com ela mesma que ela tem consciência exata das suas forças, das suas fraquezas. Ela caminha comprometida com o seu propósito e alinhada com o seu sonho de menina. Ela não esquece de quem ela é. Então, aplicando a gestora dona de si na gestora cansada, ela se torna uma gestora dona do seu tempo. A gestora competitiva, por exemplo, que foi outra também que apareceu demais, foi muito bom mapear essas 5 mulheres. A fragilidade é que ela se compara o tempo inteiro com a outra coleguinha que está do lado. Sabe aquela que tem ímpeto de correr, mas ela está sempre olhando para o lado e ela acaba dando com a cara na parede? É isso que acontece. Ela tem uma força imensa que é coragem. Ela vai. Mas o que acaba acontecendo? Ela começa a ter várias inimigas, porque ela é muito competitiva. E isso é um problema histórico que a gente precisa quebrar, porque a gente não está mais no baile competindo pelo príncipe. A gente está fazendo negócio, a gente está fazendo dinheiro. Essa mulher, quando proativa, era vila uma gestora inclusiva, que trabalha com aquela colega que poderia ser sua grande inimiga. Ou, às vezes, ela até transforma uma inimiga numa grande parceira. Sim, porque a gestora competitiva, depois que ela vira dona de si, ela não precisa mais ter amiguinha. Amigas, a gente já tem. A gestora ressentida é muito talentosa, mas ela precisa de reconhecimento. Essa é a sua grande fragilidade. Qual é a sua grande força? O seu talento. Ela é muito talentosa no que ela faz. E quando ela entende a sua força e a sua fraqueza e o cenário que eu estou colocando aqui para vocês, ela passa a ser uma gestora consciente do seu impacto no mundo. E aí ninguém mais segura essa mulher. A gestora invisível, essa maravilhosa. Essa é geralmente aquela nossa colega que fica assim no fundo da sala, atrás do computador, mas ela sabe todo mundo, a hora que todo mundo toma um remédio, ela sabe. Tem várias, né? Bom, a grande fragilidade dessa gestora é o medo da rejeição. Por isso ela se intoca num lugar da sala para que ninguém veja. E qual é a sua grande força? Ela é a maravilhosa do planejamento e você pode confiar nela totalmente. Eu amo quando começa a ter reconhecimentos. Bom, o que acontece com essa gestora quando ela se assume dona de si, dona da sua fragilidade? Porque não adianta mais, a gente já é dona da nossa força, mas a gente está quebrando com ela. Não é só força de vontade que vai fazer a gente dona de si. É boa vontade do mercado. E, para isso, a gente precisa conhecer a nossa fragilidade. Essa mulher, quando dona de si, ela é absolutamente inclusiva na sua equipe. Ela pode até continuar com a mesinha dela lá, mas ela vai ter uma mesa no meio, redonda, para reunião. Né? Ai, que maravilhosa. É isso que eu começo a ouvir sempre. É muito bom. Obrigada. Bom, depois da gestora invisível, vem a gestora ansiosa. Olá, tudo bem, gestora ansiosa. A grande fragilidade é ela não diz não para nada. A pessoa do sim para tudo, menos para ela.
E qual é a grande força? Ela é muito correta. Então, ela fica que nem uma louca para entregar tudo que ela prometeu e ela não consegue. E ela fica doente. Essa mulher, a gente sempre tem alguma coisa. Ela sempre quebrou um pé, tá com uma botinha, mas ela faz coisas que ninguém faz com a tal botinha, enfim. Quando essa mulher se... Não é? Total. Sou eu também, gata. Quando essa mulher resolve que ela vai entender essa fragilidade, falar assim, não, peraí, eu preciso dizer sim para mim, ela se torna uma mulher que consegue fazer as coisas na agilidade, no seu tempo. Tudo tem um momento certo. Bom, o que acontece? Quando eu mapeei tudo isso, é claro que ninguém passa por isso assim e fica normal depois, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu estou diante de uma coisa aqui que eu nem sabia, eu só queria escrever uma coluna. Mas me veio um sentido de eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso deixar de acreditar só que a minha vida vai ser pautada e gerada pelo meu brilho. Eu preciso que outras mulheres brilhem. Então, por isso, um dia eu acordei de madrugada e tive a ideia do Instituto Dona de Si. E eu tinha uma coleção de bolsas de marca, que era com que uma mulher ansiosa consegue comprar rápido. Isso endivida, óbvio. Bom, mas eu vendi essas bolsas e eu tive um primeiro investimento, já que o sonho era meu, deixa eu investir no meu próprio sonho primeiro, de fazer um Instituto Dona de Si, de montar o quê? O que eu precisava montar? O que faltava para as mulheres gestoras ao meu redor e minhas leitoras? Acolhimento, escuta ativa, repartidores. Só isso aqui. É eu falando aqui, outra falando ali, a outra que conta um caso aqui, a gente já sai mais forte. A fragilidade com escoamento, um autoconhecimento real do que acontece com as mulheres, porque a solidão faz a gente achar que o problema é só nosso. Bom, isso gerou um impacto não só na minha vida, mas na vida de milhares de mulheres, de quebra do teto de cristal, sim, de aceleração de talentos, porque eu falo aceleração e não capacitação, porque a gente já estuda demais. Hoje, eu queria dizer para vocês que o projeto Dona de Si, como um todo, já impactou mais de 500 mil mulheres. E a gente está no nosso 3º ano, ou seja, vamos que vamos, né? Eu queria dizer para vocês que quando uma mulher age como gestora Dona de Si, ela interrompe ciclos de crenças opressoras. Quando uma mulher age como gestora Dona de Si, ela está consciente das suas fragilidades e das suas forças. E quando uma mulher age como gestora Dona de Si, ela sabe que ela jamais estará sozinha. Estamos juntas. Obrigada.